Saudações a todos, vamos retomar nosso minicurso intitulado Teoria da Relatividade Especial de Einstein. Este minicurso está sendo ministrado no contexto dos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão realizados por servidores e estudantes do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, e eu, professor Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de Física Teórica e da cadeira de Física Matemática deste Instituto Federal. Aqui estou para dar continuidade ao desenvolvimento e à ministração deste minicurso, e vale ressaltar que este minicurso, a exemplo de outros cursos e minicursos que nós estamos gradativamente ministrando e fazendo upload especialmente para a plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira de FPA Campus de Santarém. Neste tal canal nós estamos disponibilizando diversas atividades, entre defesas de trabalhos científicos até entrevistas, workshops, palestras, cursos e minicursos sobre todas as áreas do saber científico, de forma mais concentrada nas áreas associadas às ciências exatas e naturais, às engenharias e ciências da natureza e ciências associadas e correlatas. Muito bem, então, neste canal intitulado Professor Damião Meira e FPA Campus de Santarém, nós estamos com várias playlists tratando de diversos temas sobre matemática, sobre física, sobre estatística, entre outros temas, e uma das playlists está dedicada a apresentar um modesto e introdutório curso sobre relatividade especial de Einstein, e durante as aulas anteriores nós estávamos fazendo uma revisão sobre a relatividade de Galileu. Então, dando continuidade e prosseguimento a esta revisão, então nós estávamos na aula anterior, muito bem, nós estávamos escrevendo nós estávamos considerando aqui dois sistemas de referência, um sistema de referência com origem O e um sistema de referência com origem O sobre índice linha, aqui x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha, aqui x, y, z, ou seja, sistema de coordenadas cartesiano. E esses dois observadores aqui, parametrizados por um sistema de coordenadas cartesiano, estão analisando a dinâmica em nível clássico de uma estrutura dotada de massa m, de uma estrutura material, obviamente dotada de massa m, entre outras propriedades. Então, mais uma vez, aqui nós temos o vetor R, ou seja, o vetor que designa a posição no espaço tridimensional desta estrutura dotada de massa m. Aqui nós temos um outro vetor que também designa a posição tridimensional, porém em outro sistema de coordenadas. Então nós temos R sobre índice linha, T sobre índice linha. Aqui nós temos R dependendo de T, e aqui R sobre índice linha dependendo de T sobre índice linha. Nós temos um conjunto de relógios devidamente apropriados, honestos e adequados, que estão devidamente sincronizados no sistema de coordenadas ao longo das três dimensões, e vamos considerar aqui T sobre índice linha e o conjunto de relógios devidamente sincronizados com o tempo T. Então, existe também um vetor que parte da origem desse sistema de coordenadas e analisa a dinâmica do sistema de coordenadas O sobre índice linha, esse vetor é R maiúsculo dependendo de P. Então, nós mostramos nas aulas anteriores as relações vetoriais, associadas a esses três vetores, fazendo uso de geometria analítica, fazendo uso de cálculo vetorial, fazendo uso de geometria, de álgebra linear no espaço euclidiano de três dimensões. Muito bem, então agora nós vale ressaltar que nós encontramos uma equação diferencial que relaciona as velocidades, tal como medida por cada observador, e a velocidade do observador O' em relação ao observador O. Então agora nós fizemos isso para a coordenada x, ou seja, considerando o eixo x e o eixo x sobre índice linha. Agora nós vamos, no âmbito da relatividade de Galileu, continuar esse procedimento de forma análoga e similar para o eixo y. Então, continuando, muito rapidamente aqui, consultando as notas de aula, nós temos as notas de aula
com base nas aulas anteriores. Então nós temos Rx sobre R maiúsculo subíndice x, ou seja, o vetor R componente x no instante t, mais, agora a componente y, nós já analisamos a componente x, então mais y sobre índice linha t, isso é igual a y dependente do tempo. Muito bem, aqui vale ressaltar que nós temos t sobre índice linha. Trata-se dos relógios que estão devidamente sincronizados e localizados ao longo das 3 dimensões nesse sistema de referência. Muito bem, e também nós temos, além desta expressão, uma outra expressão, que é a mesma expressão considerando o tempo t mais ΔT, onde ΔT pode ser maior do que zero, considerando uma translação temporal para o futuro, e quando ΔT é menor do que zero, a translação temporal é exatamente para o passado, em relação a um determinado evento. Então aqui é mais y sobre índice linha, t sobre índice linha, mais ΔT sobre índice linha, igual a y que depende de t mais ΔT. Muito bem, então com estas duas expressões nós vamos relacionar estas duas expressões apropriadamente e vamos agora fazer esta associação de maneira apropriada e fazer esta expressão menos a segunda expressão menos a primeira expressão. Convenientemente, para nós obtermos então R sobre índice R componente y de t mais ΔT menos, então, a segunda expressão menos a primeira expressão. Então, nós temos mais y sobre índice linha, t sobre índice linha mais ΔT sobre índice linha, menos R componente y do vetor R no instante t, menos componente y, aqui y sobre índice linha, t sobre índice linha, igual a y, que depende de t mais ΔT, menos y, que depende de t. Então, nessa configuração, nós podemos reorganizar, reorganizar esse termo. Aqui nós podemos fazer menos, mais, entre colchetes, entre parênteses. E então nós temos, reorganizando, nós temos R sobre componente y do vetor R, t mais ΔT, e reposicionando os termos, nós temos menos R componente y de R no instante t, aqui entre chaves, entre colchetes, mais y sobre índice linha, t sobre índice linha mais ΔT sobre índice linha, menos y sobre índice linha, t sobre índice linha, também entre chaves, igual a y de t mais, dependendo de t mais ΔT, menos y dependendo de t. Muito bem, então vamos apagar esta faixa do quadro e continuar então este tratamento a partir destas duas expressões, de onde elas são retiradas com base nas aulas anteriores. Estas expressões são retiradas, por assim dizer, advindas das componentes, no caso uma componente na direção y, ou na direção y sobre índice linha, de uma equação vetorial, que é baseada na soma vetorial dos 3 vetores que designam posição no espaço tridimensional, tal como mostramos na figura. Solicito gentilmente que cada pessoa consulte as aulas anteriores para então nós contextualizarmos melhor este tratamento. Então, continuando, nós vamos dividir por ΔT em ambos os lados da igualdade, de modo a preservar a igualdade. Então, vamos fazer R componente y, t mais ΔT, menos R componente y em t. Então, nós vamos dividir
por ΔT em ambos os lados da igualdade. E por que fazemos isso? Pelo fato de que esse procedimento preserva, né, uma vez que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, da operação de multiplicação, e é também elemento neutro da operação de divisão no espaço vetorial dos reais. Então, nós podemos evidentemente fazer ΔT dividido por ΔT, isso é rigorosamente igual a 1, uma vez que ΔT é considerado previamente como diferente de zero, e então passamos um termo dividindo, o termo que está dividindo passando multiplicando para o outro lado da igualdade, gerando, não é, ou o inverso, o termo que está multiplicando passamos para o outro lado da igualdade convenientemente, de modo a gerar os ΔT aqui, dividindo cada um dos termos em ambos os lados da igualdade, e portanto isso preserva e mantém a igualdade sem gerar erro algébrico ou matemático de qualquer espécie. Então aqui, continuando, nós temos y sobre índice linha, t sobre índice linha, mais ΔT sobre índice linha, menos y sobre índice linha, t sobre índice linha, isso também entre chaves, dividido por ΔT. E agora, em seguida, vamos apagar para tentarmos usufruir dessa outra parte do espaço aqui da superfície do quadro. Então, agora nós temos igual aqui a y dividido por a y dependente de t mais ΔT menos y dependente de t dividido por ΔT. Muito bem. Então, nós sabemos que, vale aqui uma breve observação, nós sabemos que A mais B igual a C. Esta igualdade, sobre essa igualdade, nós podemos escrever A mais B igual a C multiplicado por 1, número 1 é elemento neutro da operação de multiplicação e da operação de divisão no espaço dos reais, no espaço vetorial dos reais. Então nós temos A mais B, e convenientemente o que nós estamos fazendo é ΔT dividido por ΔT, uma vez que ΔT é diferente de zero, esta divisão pode ser realizada, e então nós temos A mais B dividido por ΔT igual a C dividido por ΔT, ou seja, esse ΔT que está no numerador passa para o outro lado da igualdade como ΔT no denominador, e portanto, dois termos somados divididos por ΔT, nós podemos certamente fazer A dividido por ΔT mais B dividido por ΔT igual a C dividido por ΔT. Esta expressão é rigorosamente equivalente a esta expressão. Então nós preservamos a igualdade. Muito bem. Aqui nós vamos continuar desenvolvendo, e convenientemente nós vamos, observem com bastante atenção, nós vamos fazer y sobre índice linha, t sobre índice linha mais ΔT sobre índice linha, menos y sobre índice linha, t sobre índice linha. Vamos dividir por ΔT sobre índice linha e reposicionar esse ΔT aqui multiplicando, escrevendo ΔT sobre índice linha dividido por ΔT, uma vez que ΔT sobre índice linha ΔT sobre índice linha dividido por ΔT sobre índice linha é igual a 1, e portanto preserva a expressão, não altera a expressão, uma vez que o número 1 é elemento neutro da multiplicação e da divisão. Nós podemos escrever certamente desta forma. Então, continuando aqui, nós temos ΔT e vamos aplicar o limite em ambos os lados da igualdade. O limite, de acordo com a teoria, com a análise real, uma importante teoria estudada na matemática pura, a análise real, e em seguida o cálculo diferencial e o cálculo integral, permite então aplicar o limite sobre todos os termos nesta igualdade. Então nós temos limite quando ΔT tende a zero desta expressão R, componente y do vetor R maiúsculo, t mais ΔT, menos componente y, independente de t, ΔT aqui no denominador, mais limite quando ΔT tende a zero, vamos fazer ΔT sobre índice linha tendendo a zero, y sobre índice linha, t mais t sobre índice linha, ΔT sobre índice linha, menos y sobre índice linha, t sobre índice linha dividido por ΔT sobre índice linha. Aqui entre colchetes, e como temos uma multiplicação, o limite pode ser aplicado em todos os termos
que compõem a divisão ou a multiplicação, ou mesmo a soma e a subtração, sem qualquer perda de generalidade. Então, o limite aqui, quando ΔT tende a zero, de ΔT sobre índice linha dividido por ΔT. Entre colchetes, isso é igual ao limite, quando ΔT tende a zero, de y, de t mais ΔT, menos y, dependendo somente de t, dividido por ΔT, também entre chaves, entre colchetes. Muito bem, continuando. De acordo com o cálculo diferencial integral, apagando esta parte, esta linha, de acordo com o cálculo diferencial e integral, nós sabemos que, novamente, esta importante observação, o limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX, menos f de x, dividido por ΔX, esse limite nós conhecemos como derivada da função f de x em relação à variável x, ou seja, a derivada analisa o comportamento, como que varia a função a partir de uma variação infinitesimal do domínio. Em outras palavras, se o domínio, um ΔX tende a zero, indica que a variação do domínio é infinitesimal, o domínio da função f de x. E como, então, qual é o objetivo da derivada? Para além da interpretação geométrica de uma derivada de uma função, não é? A interpretação geométrica em duas dimensões, nós temos a interpretação algébrica, tal que esta derivada analisa o comportamento da imagem da função f de x quando essa função f de x sofre uma variação infinitesimal em seu domínio, considerando que esse domínio é contínuo em um determinado intervalo e essa derivada ela existe, é factível, executável e realizável no âmbito desse domínio, desse tal domínio contínuo, onde existe continuidade. Então, consideremos previamente um domínio contínuo, e se esse domínio é efetivamente contínuo, ou seja, se lá existem infinitos dentro de infinitos, e, portanto, de modo que comporte-se aproximadamente como um intervalo no espaço dos reais, né? Então, nós temos definitivamente um espaço contínuo, e então, dentro desse intervalo devidamente contínuo, nós podemos definir a derivada dessa função f de x em relação a x. Então, como resultado, inspirando-se na análise real e no cálculo diferencial e integral, nós vamos então reescrever esta expressão com os limites como a derivada de r sobre componente y do vetor r no instante t, dt, mais a derivada de y sobre índice linha, dependendo de t sobre índice linha em relação a t sobre índice linha, multiplicado pela derivada de dt sobre índice linha em relação a t, e isso igual a derivada de y de t em relação a t. Então, nós temos aqui a relação de velocidades que analisa a velocidade aqui para o eixo y, então considerando o eixo y, né? O eixo y e o eixo y sobre índice linha. Então, considerando esses eixos, nós temos essa relação e derivada de y sobre índice linha em relação a t sobre índice linha, isso é medida de velocidade, isso é denominado velocidade na direção do eixo y ou velocidade na direção do eixo y sobre índice linha. Muito bem, considerando que nós já sabemos que, vale aqui mais uma vez ressaltar, nós estamos trabalhando no âmbito da relatividade de Galileu, né? E no âmbito da relatividade de Galileu nós temos que o tempo t sobre índice linha depende do tempo t, não é? Em princípio, que antes de fazer as análises finais, as considerações finais realizadas por Galileu, nós vamos considerar, de forma a generalizar o tratamento matemático, nós vamos considerar previamente que t sobre índice linha eventualmente depende, se relaciona com o parâmetro de evolução temporal t de alguma maneira.
né, e T sobre índice linha T mais delta T, uma determinada variação, isso é T sobre índice linha mais delta T sobre índice linha. Então, o que é T sobre índice linha é nada mais do que o parâmetro de evolução temporal, tal como ou conforme medido os relógios honestos, adequados, apropriados, devidamente sincronizados no sistema de referência O sobre índice linha, ali no sistema de coordenadas X sobre índice linha, Y sobre índice linha, Z sobre índice linha. E o parâmetro de evolução temporal T é exatamente, similarmente, o tempo tal como medido pelos relógios honestos, apropriados e adequados, devidamente sincronizados no sistema de referência O, ou seja, no sistema de coordenadas X, Y e Z. E como que eles se relacionam? Então, eles se relacionam dessa forma. Ao final desta revisão, nós estaremos apresentando qual é a hipótese, né? Qual é o postulado, por assim dizer, apresentado por Galileu com respeito a esta relação entre os parâmetros de evolução temporal, não esquecendo que a teoria de relatividade de Galileu considera que o espaço, que a dinâmica de um sistema físico qualquer no universo observável se dá no contexto, no âmbito de um espaço euclidiano de 3 dimensões, e existe um conjunto de relógios devidamente sincronizados ao sistema de coordenadas, no sistema de coordenadas, capazes então de fazer essa medida do parâmetro de evolução temporal. Muito bem, então vamos encerrar a aula exatamente neste tópico, e na aula imediatamente posterior estaremos fazendo este mesmo procedimento, considerando agora o eixo Z e o eixo Z sobre índice linha, e encontrando qual é a relação de velocidades entre os sistemas de referência. Então agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.